Hoje à noite, então, eu vou trazer uma mensagem que é mais também direcionada à questão que nós estamos, pelo nosso calendário, né? Nós estamos encerrando o ano, né? Entenda, né? Nem todo mundo tem o nosso calendário, né? Os chineses têm o seu calendário, então o ano novo ainda não começou na China, né? E os judeus também, na verdade, têm o seu próprio calendário, né? Então, mas o nosso calendário ocidental, nós estamos agora para entrar no ano 2019. E é um momento, assim, propício de nós fazermos a reflexão diante das nossas vidas. E eu vou baseando-se em cima de Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, os 3 últimos capítulos de Efésios. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre o viver cristão, né? Como devemos, e aí vai ser uma palavra-chave que você vai ver muitas vezes no capítulo 4 e capítulo 5 de Efésios, você vai ver uma palavra-chave que é o caminhar. O caminhar da vida do crente como, vamos dizer, algo figurativo diante da vida cristã, né? Como devemos viver essa vida. Então Paulo vai usar essa expressão de caminhar. E o texto que eu vou ler nessa noite é tirado dentro de um contexto exatamente disso, em que Paulo fala sobre o caminhar, o viver cristão. E é claro, eu não vou dar tudo isso, eu vou pegar só uns 5 versículos, certo? E tentar encaixar um pouquinho diante dos desafios que nós encontramos, mas é claramente diante de observações e, podemos dizer, o conselho que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, para o nosso viver cristão. E capítulo 5, aí eu vou ler do versículo 15 a versículo 20, são versículos também conhecidos por vários, por muitos, né? Senão, se for algo novo, vai ler algo novo hoje, né? Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo o que o nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. No começo do capítulo 1, ou capítulo 4, versículo 1, você vê que o apóstolo Paulo diz assim, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Ele vai falar, então, sobre como andar. E como eu disse, é uma palavra-chave que você vai ver que Paulo ele usa algo figurativo de como nós devemos caminhar. E várias vezes o apóstolo Paulo vai usar a palavra de caminhar, aqui no versículo 1, que nós lemos capítulo 4, como versículo 17, ele vai dizer, não andeis como os gentios. Aqui no capítulo 5, versículo 1, ele vai falar sobre que nós devemos andar em amor, e versículo 8, e andei como filhos da luz. Então, ele fala sobre o amor, ele fala sobre como nós devemos andar, em que nós também devemos ter, ou sermos imitadores de Deus como filhos amados. Ele diz aqui no capítulo 5, versículo 1. Então, Paulo vai falar sobre o viver, como nós devemos caminhar, como nós devemos viver, assim que ele fala aqui, a igreja ao Efésios. E o apóstolo Paulo ele está preso, provavelmente essa carta foi escrita no ano 62, e não muito anos mais tarde, Paulo irá sofrer a morte martírio, e há de se levantar, alguns anos depois disso, uma perseguição muito forte contra as igrejas, também na Ásia Menor, perseguições mais locais, e um século mais tarde, perseguição do próprio Império Romano. Mas Paulo, é claro, ele não está enxergando, olhando para essa parte, mas ele está enxergando no viver cristão. E aí o apóstolo Paulo, ele vai falar primeiramente, sede prudente, veio aqui no versículo 15. Não seja insensato, mas seja prudente, seja sábios. Não ser nosso. E como é que nós podemos ser sábios? Como é que nós podemos usar essa sabedoria? Aí é que Paulo diz,
é vendo o tempo, olhando para o tempo que Deus nos dá. Portanto, vede prudentemente como andais, não nécios assim, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Apóstolo Paulo aqui, então, que nós devemos caminhar sendo prudente, que nós devemos enxergar, fazer uma reflexão da vida, ele pede aqui ao Efésios. É uma palavra muito, vamos dizer, útil para nós, quando nós estamos encerrando o ano. Porque a gente faz a reflexão, a televisão aí está cheia de retrospectivas, né? E é algo natural para nós também fazer, que é algo importante, de nós pararmos e pensar, o que foi 2018 para a minha vida espiritual com Deus? A minha vida secular foi isso e aquilo, mas o que é importante é a minha vida com Deus. Como foi a minha vida com Deus? Eu estou vivendo uma vida prudente, uma vida de sábio, uma vida entregue ao Senhor, ou estou vivendo uma vida para mim mesmo, criando e alimentando o meu ego? De sermos prudentes. E aí ele vai usar essa palavra, né? Redimindo o tempo, né? Redimindo quer dizer comprar, vamos dizer, tirar para nós, né? Redimir, comprar. Você então, o tempo você compra, o tempo você investe no tempo para não dispersar as oportunidades que Deus, Ele dá a cada um de nós. As oportunidades que Deus, Ele dá para você crescer na vida como crente. As oportunidades que Deus, Ele dá para você dar uma palavra de consolo, de apoio para o seu irmão. Para você mostrar misericórdia ao irmão. Você demonstrar o amor ao seu irmão. Para você ser fiel àquilo que Deus. Seja prudente, caminhando, redimindo e investindo, para usar outra expressão, na sua vida com Deus. Mas é interessante que nós usamos a expressão que nós queremos guardar tempo, né? Nós queremos resumir o tempo, nós queremos ganhar tempo, né? Mas são expressões, na verdade, que não tem nenhum valor nenhum, porque nós não podemos nem guardar, nós não podemos nem alongar tempo nenhum, porque o tempo pertence ao Senhor. Nós não podemos garantir o amanhã, nós não temos controle do tempo. Os dias passam, as coisas vão caminhando e a vida vai andando. E assim o apóstolo Paulo, ele falando sobre o redimir, a questão de investir o tempo, de uma reflexão. O salmista, ele diz algo interessante, o Salmo 39, versículo 4 e 5, um salmo maravilhoso que nos faz exatamente trazer a reflexão da vida do ser humano e das nossas vidas. Ele diz, assim, Salmo 39, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde aos meus dias, o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida, o número da minha vida, ou dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Nós precisamos compreender a nossa fragilidade. Nós precisamos entender que nós fomos comprados, redimidos com o sangue de Cristo para uma vida maior, né? Daquilo que Deus Ele quer em nós. E não uma vida presa, vamos dizer, as coisas que o mundo valoriza, a sociedade valoriza. Aquilo que a sociedade diz que isso é o que você deve investir, isso que tem valor. Em vez de investir naquilo que tem um valor importante e eterno, é a nossa vida com Deus, porque ela vai trazer um propósito maior e uma compreensão melhor diante das dificuldades, diante do amanhã que cada um de nós iremos vivenciar. Todos nós temos essa dificuldade de vez em quando, pensarmos muito mais naquilo que nós queremos para nós mesmos, naquilo que nós programamos para a nossa vida material, nesse mundo, sociedade, do que a minha vida com Deus.
O versículo 14 desse mesmo capítulo que nós lemos aqui, Efésios capítulo 5, ele, claro, está interligado com o versículo 15. E provavelmente aqui o apóstolo Paulo está fazendo a alusão à profecia de Isaías capítulo 60, profecias messiânicas, daquilo que o Messias Cristo seria. Mas ele diz aqui, o apóstolo Paulo, versículo 14, nesse mesmo capítulo, assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Falando sobre a questão da dormida, né? Desperta a uma vida espiritual. Que o ano estão passando, a vida está caminhando, você está tornando cada vez mais, não mais jovens, né? Mas cada vez mais, vamos dizer, maduro, né? Alguns se tornam mais maduros, né? Tem alguns, outros não, né? Outros continuam mesmo, né? Mas espero cada vez mais maduro, né? Mais grisalho, né? Com mais barba, né? Ou outros menos cabelo, né? A vida, ela continua, nós vamos caminhando. A importância de nós refletirmos sobre a nossa fragilidade, infelizmente, ela muitas vezes vem quando nós estamos doentes, quando nós estamos diante de problemas enormes em nossas vidas que nós não conseguimos resolver. É aí que nós começamos a refletir sobre a fragilidade. Mas a fragilidade, ela tem que estar presente em nossas vidas. Sendo jovem, que eu sei que isso é muito difícil para jovem se pensar frágil, porque estamos aí no pique para conseguir, né? É vestibular, é escola, é estudo, é o planejamento, é casamento um dia, é um trabalho, é emprego, e assim vai. Mas de compreender a nossa fragilidade é importante, porque só na nossa fragilidade é que nós vamos compreender que nós somos dependentes 100% de Deus, da graça, do poder, daquilo que Ele pode nos dar. E muitas vezes nós dormimos, os dias passam, os domingos passam, a semana passa, 2019, se Deus quiser, já é na próxima semana, e nós programamos, e assim vai, entra em férias, sai de férias, vai para o trabalho, sai do trabalho, entra à noite, sai noite, de manhã, acorda, e a vida continua, e assim vai, e você vai vivendo a sua vida no ritmo que a sociedade diz, nas coisas que você quer, as metas que você quer para você. E talvez você não pare e pense, Senhor, a minha vida, como é que ela está contigo? Salmo 90 é um salmo interessante porque é um salmo escrito por Moisés. Provavelmente é um dos salmos mais antigos. Esse salmo provavelmente também foi escrito durante, vamos dizer, a peregrinação no final, né? Quando já há muitos anos estavam peregrinos no deserto para a terra prometida, pagando o preço do pecado do povo, né? E ali rodeando por 40 anos antes de entrar naquilo que Deus tinha prometido a Israel, né? Quando saíram do Egito. E aí o salmista, que aqui vai ser Moisés, ele escreve um salmo exatamente falando sobre isso, sobre a fragilidade da vida do homem, a grandeza de Deus, o pecado na vida do homem aqui de Israel, também cada um de nós, ao mesmo tempo a graça e a importância de gratidão ao Senhor. Vamos ler Salmo 90, versículo 1 a versículo 12. Sei que são alguns versículos, mas essa parte é importante diante da nossa reflexão da questão do tempo em que o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre que nós devemos redimir o nosso tempo. Salmo 90, bem conhecido claramente também, versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduz o homem ao pó e dizes: tornai filhos os homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira,
e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aqui diante é claramente de tudo que eles tinham vivenciando. E se a contagem é certa, pelos que morreram durante a peregrinação no deserto, né, que iria surgir uma nova geração, foi um teólogo que estava tentando fazer as contagens, disse, provavelmente então havia-se cerca de 99 enterros por dia, né? Então, se alguém acha que fez muitos enterros, né, cultos fúnebres, né, pastor Adriano, aí tem alguém que já fez mais, né? Então, diante do sofrimento, que eles estão pagando o preço do pecado, da rebeldia que tiveram contra Deus, eles estão vivenciando isso. E aí é que Moisés diz aqui no versículo 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos coração sábios. Pois é, contar os nossos dias, de fazer um balancete do ano que passou, a vida que nós temos vivenciado, que temos vivido, para que nós possamos entender a nossa fragilidade, que nós possamos entender a nossa dependência, que nós podemos compreender quão difícil nós somos. E muitas vezes nós somos muito egoístas, porque pensamos em nós. Eu vivo para mim mesmo, para os meus objetivos, para os meus sonhos, para as minhas ideias, para o que eu quero, em vez de viver unicamente para o Senhor. É porque nós temos essa liberdade no país que nós vivemos hoje, de viver assim. Se vivêssemos em um país em que ser cristão você seria perseguido, perderia seu emprego, você poderia perder tudo que você tem e ia ser preso, nós não iríamos nos preocupar com essas outras coisas, estaríamos unicamente focados, é claro, em Cristo. Nós temos esse privilégio, essa liberdade. Mas dentro dessa liberdade, acabamos dormindo, pensando que a segunda-feira vai vir, amanhã vai existir, pensando que sim, o ano novo, provavelmente, mas nós não sabemos, não temos o controle. A fragilidade vê com a vida passa. Quanto mais velho você fica, mais evidente fica exatamente isso, que a vida é frágil, os anos passam e você não tem como refazer o seu passado, você não tem como refazer o tempo perdido, desperdiçado, na frente da televisão, na frente da mídia social, ou da como é que é, WhatsApp, sei lá, esqueci o nome agora, né? Das coisas que nós passamos o nosso tempo na frente de computador, os celulares, tudo aquilo que desperdiçamos um tempo privilegioso que Deus nos deu para estar com Ele, nós gastamos com muitas outras coisas, e o que sobra, a gente dá para o nosso Deus. Fazendo essa reflexão nos ajuda a entender que somos frágeis e que precisamos da graça, do amor e do poder de Deus em nossas vidas. Se você não tem foco na sua vida como cristão, você vai passar por muitas problemas e dificuldades. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele fala sobre por que devemos, na verdade, viver uma vida prudente, não como nécio, mas sim como sábios, vendo como nós estamos andando, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Virão dias para os irmãos de Éfeso, desculpa aí. Para eles é algo bem específico, em alguns anos mais tarde, porque a perseguição iria se levantar nessa cidade, contra essa igreja, contra esses crentes.
E aquilo que eles semeassem hoje, iriam estar diante na vida deles, no amanhã, nas dificuldades deles. O problema de entender que você está bem hoje, se está tudo maravilha, entende que a tempestade, ela vem para todos nós. A tempestade, ela vem para a sua vida, para a sua família, para o seu emprego, para a sua casa. A tempestade vem para todos nós. Os dias maus virão. Por quê? Porque nós somos luz e sal aqui. Nós estamos aqui para fazermos diferença. Isso é uma parte. A outra parte é que nós vivemos em um mundo injusto, vivendo em um mundo no pecado, vivendo em uma sociedade pecaminosa. Então, de entendermos e compreendermos que eu preciso investir a minha vida com o Senhor, para que nos dias maus eu possa suportar. E aí, versículo 16 ou 17 que diz: por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Compreender. É interessante a palavra que o apóstolo Paulo diz, ele compreender. Ele não diz para que você aqui venha agora fazer jejum e oração, que Deus venha revelar. Ele venha compreender. Por quê? Porque o Senhor, Ele já tem dado as bases para nós podermos compreender qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. O viver cristão. Isso que Paulo tem falado aqui desde o capítulo 4, e aqui capítulo 5 e capítulo 6, ele vai falar sobre isso. Compreender se está de você está ali com o Senhor, lendo a palavra do Senhor para você compreender. Isso não quer dizer eu compreender de uma forma, vamos dizer, unicamente teológica ou acadêmica, mas você compreender através de uma vida devocional, que aquilo que você lê não é um ensino teológico, mas que você lê que é algo para a sua vida, de você viver a mensagem. Não é só você dizer o que Cristo é, o que Cristo fez, o que é ser crente, o que é eternidade, o que é morte, o que é ressurreição, mas é você compreender que essas palavras são para você, são suas. Isso faz que você compreende, você vive ela. Não é uma teoria, não é o que você só leu, está lendo ou aprendendo. É o que você vive e sabe que é preciosa, porque é isso que Deus tem dado a cada um de nós. Mas para isso você precisa investir o seu tempo em uma vida devocional. Sim, devemos estudar, você deve estudar a palavra de Deus. Mas você deve ter uma vida devocional, porque o estudo, ela não retira a vida devocional, porque é dela que vem a nossa vida. Você vê como Jesus Cristo, ele se retirava da multidão para estar a sós com o Senhor, né? E parece que existe super crentes hoje que pensa que não precisa tempos a só com Deus, né? Só no ativismo, só fazendo. Quanto precisamos estar a só com o Senhor, na palavra, na oração e na vivência com o Senhor, porque os dias maus virão. E talvez alguém ou alguns aqui nessa noite está pagando exatamente esse preço. Talvez esteja passando por dias maus e você não soube investir nos dias bons e sente como a sua força, a sua vida, o seu ânimo se desfaleceu diante de estudo, diante de enfermidade, diante de desemprego, diante de problema de casamento, ou seja o que for. Porque você não investiu a sua. Para Ele, viver uma vida de santidade, viver uma vida digna do Evangelho em que você foi chamado para viver. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4, fala sobre exatamente, aqui o apóstolo Paulo fala sobre o foco, né? O foco da vida do crente, você que nasceu de novo. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, certo? Para nós estarmos encerrando, certo? Mas o apóstolo Paulo ele fala aqui sobre o foco.
da vida do cristão, capítulo 3, versículo 1 a 4. Se você nunca marcou esses versículos na sua Bíblia, você marca ela. E você lê ela de vez em quando, para ela ajudar você a compreender a importância. Colossenses, capítulo 4, não é tão difícil de encontrar, né? Se você estava em Filipenses, né, ou Efésios, aí você vai em Filipenses, aí chega em Colossenses. Capítulo 3, versículo 1 a 4, que diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Porque morreste, a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Agora entenda, versículo 3. Você aceitou Jesus Cristo, seu Salvador? Você morreu. A sua velha vida morreu. Aqui o simbólico batismo, enterrando a velha vida para viver uma nova vida. Você morreu para viver uma nova vida feita por Ele. Então pare de viver a velha vida. Pare de viver a maneira antiga de pensar, de agir. Vive essa nova vida como? A vida focada no Senhor. Compreendendo que a vida, nós temos ela em Cristo Jesus. Por isso a nossa vida, ou a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tem que parar um pouquinho, porque senão a gente vai... Esse é um estudo em si, só esses versículos. Mais fácil, chega em casa, abre a sua Bíblia em Colossenses, leia esses versículos novamente e tenta compreender o que quer dizer estar oculto em Cristo. Procura descobrir o que isso quer dizer para a sua vida, né? Porque é uma mensagem tão maravilhosa. A sua vida está em Cristo. Você está dentro de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, né, diz o apóstolo Paulo, é uma vida plenamente para Cristo. Como é que tem sido a sua vida? Você vive para quem? E você vive para quê? O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Que nós devemos compreender. Que nós estamos, o que dorme, que vem assim, levanta-te, desperta, porque vive uma vida prudente, ou sede prudente, vede prudentemente como andeis, redimindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aqui, por última parte, não vos embriagueis com vinho, qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Vai falar sobre encher do Espírito. A importância de estar cheio do Senhor, no controle. Aí o Paulo vai usar o contraste, né? Ao contraste na vida. Porque uma pessoa embriagada, ela está sob o controle da bebida. Ela age diante do controle da bebida, eu quero dizer, fora do controle, né? Para dizer assim, né? Então ele usa o contraste, é exatamente isso. Você redimindo o tempo, você vendo que você precisa investir a sua vida com o Senhor, e diante disso, então você não usa o tempo para se embriagar com as coisas desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Interessante que a palavra contínua é algo contínuo, é algo que existe continuamente. Não é uma coisa unicamente que acontece uma vez na vida, mas é algo substancial que tem que encher, que acontece em nós. Porque o Espírito Santo já está aqui na sua vida. No momento que você se converteu, você nasceu de novo, você foi selado, né? Aqui no capítulo 1, versículo 13, aqui de Efésios, o apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso, explicando exatamente isso, esse processo. Ele diz, versículo 13, capítulo 1 aqui de Efésios: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Esse versículo que nós estamos lendo aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, enchei-vos do Espírito,
Interessante, você nunca iria ver ou não ver, por dizer assim, né? No Antigo Testamento. Nós lemos em Salmos. E você não vê, eles não têm o privilégio. Nós vivemos a nova era em Cristo Jesus. A promessa do Espírito Santo. Você foi selado como propriedade do Senhor. Então o Espírito do Senhor há em você. Só que enchei-vos quer dizer você deixar o Espírito Santo tomar controle cada vez mais de várias áreas da sua vida, do seu pensamento. E para isso você precisa se esvaziar. Eu usei aqui uma vez, porque eu vi vamos dizer, um exemplo disso, né? Que as pessoas falam sobre enchei-vos do Espírito Santo e a pessoa vai buscando cada vez mais, vai trabalhando cada vez mais para ver se enche, só que a vida já está cheia, né? É como exemplo de um copo, né? Isso aqui não está cheio, né? Mas está, vamos dizer, se estivesse cheio, né? A sua vida estivesse cheia de você mesmo, com o seu ego, com as suas coisas. Nós somos cheios de nós mesmos. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso, o culto que eu quero, a música que eu quero, o pregador que eu quero, a mensagem que eu quero, a igreja que eu quero, a semana que eu quero para mim. As coisas que sejam bom para mim, sou eu vou para o culto para me satisfazer, o culto tem que ser algo para me satisfazer, o culto tem que ser algo para mim, eu vou à igreja que dá algo para mim, é eu. E aí a gente estamos nos concentrados em eu e pede, Senhor, enche, mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, que não tem espaço para que Deus... Aí o exemplo foi como o pregador fez uma vez, não vou fazer aqui, né, porque vai molhar o chão, né? É talvez nós começarmos a nos esvaziar de nós mesmos. Como é que se esvazia? Dizendo, Senhor, perdoa, Senhor, porque eu sou tão preocupado com a minha vida e o meu querer. Me perdoa por meu orgulho. Me perdoa, Senhor, por eu só olhar para mim e aquilo que eu quero e não buscar a Ti. Senhor, perdoa-me, porque a minha prioridade na minha vida tem sido unicamente trabalho, família, casa, carro, ou, vamos dizer, outras coisas que possam me satisfazer. Perdoa-me, Senhor. É de você reconhecer que você está tão cheio de si, que você precisa dizer, Senhor, me perdoa, porque eu não tenho dado a Ti a minha vida por inteiro, não tenho uma vida de gratidão, eu não tenho compreendido a minha fragilidade, eu penso que eu sou o centro das atenções, ou eu sou o centro de tudo da minha vida, mas, Senhor, Tu mereces toda honra, toda glória, me perdoa. Como enchei-vos? Uma das formas, é claro, é nos esvaziar. Mas a forma, claro, que já foi dito, que eu também disse, é exatamente isso, a questão de você ler a palavra de Deus, ter uma vida devocional, você ter uma vida de oração, e você ter uma comunhão com a igreja. É aí que você vai vendo que o Espírito Santo enche. Porque tudo que o apóstolo Paulo vem dizer aqui é depois. Ele vai falar sobre o que você faz no culto. Ele vai falar sobre salmos, ele vai falar sobre hinos, ele vai falar sobre a estrutura familiar, o relacionamento entre marido e mulher e filhos. Tudo isso depois da consequência de enchei-vos do Espírito. Nós precisamos do poder do Senhor em nossas vidas, através da palavra, através do viver próximo do Senhor, para poder viver a vida como crente. Você não vive ela só sabendo, você vive ela vivendo próximo do Senhor. E por essa razão que o apóstolo Paulo diz, né? Versículo 9. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A única maneira de você poder louvar ao Senhor, sinceramente, é quando o Senhor está cheio no teu coração, quando você está cheio do Senhor no teu coração.
A vida é para ser um resultado daquilo que Deus ele faz na sua vida. O louvor, a adoração, o culto, cultuar ao Senhor é um resultado daquilo que Deus ele faz de dentro para fora. É algo tão difícil porque isso requer o viver o Evangelho. Viver essa vida, reconhecendo a fragilidade, reconhecendo que eu preciso do Senhor, reconhecendo que eu preciso da minha vida devocional, reconhecendo que eu preciso ter um foco, e o meu foco tem que ser Cristo Jesus. Viver para Ele. E aí vem a questão da gratidão. O apóstolo Paulo, que ele diz sobre a questão das dificuldades da vida dele, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, versículo bem conhecido, que eu vou ler aqui. Que eles tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Ou não, versículo 11, estava lendo 12 aqui. Capítulo 4, versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você está contente em qualquer situação da sua vida? Porque a sociedade diz, você tem que viver insatisfeito, você tem que ter um carro melhor, você tem que ter uma casa melhor, você tem que ter um emprego melhor, você tem que ter isso. A sociedade materialista, ela diz isso. Você nunca vai chegar ao topo. Quando você está no topo, você ainda precisa de outro topo. A sociedade materialista é essa. O mundo que nós vivemos é essa. Correndo atrás, você está super cansado, diz, eita, agora o pastor vai dar mais uma coisa para eu fazer, tem que usar ainda mais isso. Não, você precisa priorizar aquilo que é importante e deixar de lado aquilo que não tem mais importância. Ficamos cansados porque corremos atrás das coisas que a sociedade diz, em vez de viver uma vida para Deus, contentes e satisfeitos. Não quer dizer que você não vai procurar um emprego melhor, não quer dizer que você não vai estudar, não quer dizer isso. Mas a sua vida não é o seu emprego, a sua vida não é a sua casa, o seu carro, a sua vida não é o seu título do seu trabalho, o que você tem. A sua vida tem que ser Cristo, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Se você não enxerga isso plenamente, você precisa pedir e clamar a Deus misericórdia, Senhor. Porque eu me tornei materialista e penso que ser crente é o suficientemente ser crente materialista. Eu preciso ser crente espiritual, que vive e vivo para Cristo, disposto a vender tudo, se for necessário, para seguir a vontade do Senhor. Não vou fazer isso hoje, vou fazer a história de missões, mas na história de missões você vê homens e mulheres que Deus chama para missões, e vezes após vezes, eles não vão para esses países porque eles têm uma ambição pessoal. Eles vendem o que têm, desistem de toda a sua carreira profissional, unicamente porque Deus chamou esses homens e essas mulheres para a obra missionária, nos séculos passados, como ainda hoje, para a África, para a Ásia, para a Europa, para a América Latina, ou seja, onde for. Nós precisamos ser sábios e ver o tempo em que nós vivemos. Como tem sido a sua vida 2018? E como será a sua vida 2019? Você tem pensado nisso? Só na parte material? O Senhor está incomodando você, talvez, de pensar uma vida diferente com o Senhor. Não a partir de terça-feira, mas a partir de hoje. De você colocar diante do Senhor as suas prioridades que têm sido errado, o seu ego. Para você que está sentindo que Deus está incomodando, porque você sabe exatamente isso. Você tem sido sábio no seu próprio pensamento. Você acha que tem as respostas para as suas coisas, para a sua vida. Enquanto Deus, Ele diz, a sua vida é frágil. Amanhã não está nas tuas mãos, estão nas minhas mãos. Que você nessa noite possa começar a enxergar a graça que Deus concede você, de estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o Senhor falando no teu coração, para que você não viva novamente o que você tem vivido esse ano, ano passado, ano retrasado, e assim vai, anos após anos, desperdiçando a oportunidade que Deus tem dado dia
após dia, para você viver à vontade e no crescimento do Senhor. Fechamos nossos olhos nesse momento que nós estamos sentados. Eu vou dirigir a oração, mas você coloca a sua vida diante do altar. Entenda, quando eu faço essa oração, eu faço ela por nós, mas eu faço ela também por mim. Porque todos nós estamos inclusos nessa parte que precisamos. A ajuda do Senhor, para que possamos compreender a nossa fragilidade e que precisamos redimir o nosso tempo, porque os dias maus virão. Amado Pai, te damos graças, Senhor, pelo teu amor, a tua misericórdia, que tu tem a cada um de nós, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque mesmo nós esquecendo de ti, Senhor, nós sendo rebeldes, egoístas, cheios de nós mesmos, Senhor, tu ainda nos chama, tu ainda nos incomoda, porque tu ama cada um de nós. Senhor, quero colocar as nossas vidas diante de teu altar, Senhor. O ano 2018 está se acabando, Senhor, e nós temos um calendário, mas o futuro está nas tuas mãos, Senhor. Senhor, queremos pedir perdão, Senhor, por as oportunidades que nós desperdiçamos, Senhor, com televisão, com coisas desse mundo, Senhor. As oportunidades que desperdiçamos, Senhor, de poder investir uma vida melhor e mais pessoal contigo. As oportunidades que desperdiçamos de pregar o teu evangelho ao nosso vizinho, familiar. As oportunidades, Senhor, que tu tem nos dado de poder dar uma palavra de consolo para o nosso irmão ou irmã, Senhor. De poder contribuir na tua obra financeiramente. De poder ser fiel, Senhor, à tua casa, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, porque deixamos as oportunidades passando e passando, pensando que amanhã virá, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por sermos tão tolos, Senhor, de pensarmos que temos controle algum sobre o amanhã. Assim pedimos, Senhor, que tu venha derramar sobre nós, Senhor, um coração grato, Senhor, um coração de gratidão, Senhor, enchendo as nossas vidas do poder do teu Espírito Santo, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, possa ser um louvor e gratidão a ti, Senhor, e não a nós mesmos, e não a homens, a sociedade, mas a ti, Senhor. Que não seja mais o trabalho, que não seja mais as coisas desse mundo, Senhor, que define quem nós somos, mas o que define é quem nós somos em ti, Jesus. Pedimos perdão, Senhor, pois esquecermos, Senhor, os dias passam, os anos passam, e nós esquecemos da nossa fragilidade. Quero colocar diante de ti, Senhor, se alguém especificamente nessa noite, Senhor, está se sentindo extremamente incomodado, Senhor, com a mensagem, porque tu estás incomodando o coração, Senhor, porque esqueceu de ti, está vivendo a sua própria vida, Senhor, e pensando que amanhã virá, Senhor. Senhor, que tu possa quebrantar, Senhor, e quebrar o orgulho que carregamos em nossos corações, em nossas mentes, pensando que nós somos alguém, pensando que nós temos a resposta para tudo. Nós possamos quebrar o nosso orgulho e ver, Senhor, a nossa vida, Senhor, é como a palha, Senhor. Um dia estamos aqui, e outro dia somos só história, e a vida se passou. Que nós possamos aprender a viver para aquele que é eterno, que vive de eternidade a eternidade. Assim eu peço, Senhor, para aquele ou aqueles que nesse momento, Senhor, de uma forma, Senhor, está sendo incomodado, que venha dobrar, Senhor, o seu orgulho diante de ti, e dizer, Senhor, eu reconheço o meu pecado, o meu orgulho, o meu ego, Senhor, mas perdoa-me, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque nessa noite tu estás aqui, com o teu Espírito Santo incomodando, dizendo que tu há de perdoar, Senhor. Quando confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.